paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém, que a paz do Senhor esteja com todos. Mais um sábado, na presença do grande Eu Sou. Aqui a gente veio trazer para a reflexão dos nossos Amém, irmãos uma palavra sobre os remanescentes. Sim, o caminho necessário a ser trilhado por um remanescente. O caminho necessário para ser trilhado por um remanescente. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não se preocupe que em todo esse caminho, em todo esse percurso, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar junto com a gente, o Espírito Santo vai nos guiar. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Então, um remanescente, ele vai passar primeiramente pela prova. Adversidades. Pode ser, podemos dizer também fornalha, né? Muito conhecido como fornalha, refino Ou deserto. ou deserto, né? Uhum. Amém? Então, é o que acontece realmente. Porque ser remanescente é um chamado. Nós fomos chamados para ser remanescentes. Nós, quando o pastor Jones fala nós, ele está falando no todo, no geral. Existe ali um grupo de pessoas, não é como aquele filme Deixado para Trás. Existe um grupo de pessoas escolhidas pelo Senhor para fazer Esta obra. a gente vai fazer o quê? Nós fomos chamados para ganhar almas. Sim. E nós somos a última geração eleita. Amém. Porque é interessante, né? Porque realmente nem todas as pessoas do mundo vão se converter, né? Sim, Isso é fato, né? sim, E as pessoas que estão na igreja foram chamadas, né? sim. Porque a palavra de Deus diz: não foi vocês que me escolheram, eu Escolhi vocês. glória a Deus. Amém. E Ele nos escolheu através da cruz. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E nós temos a escolha de crermos em Cristo, né? No que Ele fez, através do nosso livre-arbítrio. Amém. Temos a nossa vontade de escolher isso, né? Uhum. E realmente, então nós fomos chamados, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Para estarmos na igreja, né? Para... Porém, o que acontece? Dentro da igreja, né, existe outro departamento, outro chamado, ou outro nível. Existe uma igreja dentro da igreja. Glória a Deus. Por isso que é a palavra refino, né? A pessoa vai se refinando, né? Ela entra na igreja. Primeiro ela entra na igreja, ela estava no mundo. Ela estava entregue às paixões, né? Sim. Do mundo. Daí ela entra para a igreja do Senhor. Sim. E começa um refino, né? Sim. É tipo eliminatórias. Exatamente. Como se fossem eliminatórias, tá? Uhum. Exatamente. E dentro da igreja, outro refino. Naquele refino, outro refino mais seletivo ainda, mais difícil. Um fogo mais quente ainda, para tirar mais impurezas ainda. Sim, é verdade. É um refino dentro do refino, né? É como o Orives, né? Que ele coloca ali o ouro bruto. E naquela panela, naquela vasilha, e ele vai mexer, e aquilo ali vai borbulhar, e só vai ser um ouro totalmente fino quando
o ourives olha Isso. e consegue ver refletida Como a um sua espelho, própria né? face. O ouro fica como um espelho. Amém. Aí sim que ele está totalmente refinado. Amém. Então é um refino dentro de outro refino, né? E esse é o É objetivo. como se Deus aumentasse o fogo, a fornalha, aumentasse o calor, o nível de aumentasse dificuldade. o calor, o nível de dificuldade. Podemos, né, representar de várias maneiras diferentes. Uhum. Glória a Deus, né? Mas as pessoas, esse é um nível que muitas pessoas ficam no caminho, muitas pessoas desistem, muitas pessoas não suportam. Mas se elas soubessem que essa é a fase mais difícil, elas suportariam ficar, porque as outras não vai ser tão difícil. Sim. Porque você vai já estar bem mais treinado do que quando você entrou no refino. Glória a Deus. Daí tem a segunda fase, que essa fase é uma fase permissiva, tá? Essa fase é permissiva para forjar o nosso caráter. O que eu estou querendo dizer da fase permissiva? Porque Deus, ele, digamos assim, ele dá autoridade, concede autoridade ao inimigo para te tocar. Uhum. Né? É isso, né? Como aconteceu com Jó, né? Sim. E quando eu falo uma fase permissiva, eu estou querendo dizer, não é da vontade de Deus, mas ele não é da vontade porque Deus, ele é puro amor. Sim. Mas por amar tanto os seus filhos, ele permite que os seus filhos passem pela fornalha. Sim. Tudo para quê? Para que, sabe, para que ele vá se purificando igual Sim. o ouro. Isso, é forjar o caráter, né? Forjar e a gente o nosso vai caráter. Lá no significado da palavra forjar. Sim. Né? Que a forja é a maneira como o ferreiro trabalha o ferro, né? Trabalha o metal para atingir a forma que ele quer. E isso é feito, né, de uma forma, digamos assim, podemos dizer violenta, né? Uhum. Porque ele pega o martelo, ele vai esquentar o metal até o metal ficar incandescente, brilhante, né? Vai esquentar bastante até ele amolecer, e ele vai pegar o martelo e vai martelar, né? Martelar até atingir até ficar do jeito que ele desejar, né? No formato desejado. Que ele achar que, né, por melhor, que ele achar, que ele desejar, que ele, né, gostar. Amém, do jeito amém. que ele entender que ficou Amém. Perfeito. Então, é um processo assim, digamos, violento, né? Sim. Podemos dizer. É a forja. É um processo agressivo, e né? é forjar o caráter. Então é um processo agressivo, violento, que você passa, que nós passamos. Para que a hora que o grande ferreiro, que é o Deus Todo-Poderoso, achar que o nosso caráter, né, ficou do jeito que ele queria. Sim, é verdade. É. E essa semana eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra muito interessante. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo e eu fui anotando, e ele falava: reflitam o que eu sou. Reflitam. Que a minha imagem não seja distorcida na sua face. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus e aleluia. Eu vou repetir aqui, que a minha imagem não seja distorcida na sua face. Então o Senhor Jesus quer que a face dele seja totalmente nítida,
através da nós. nossa face. Aí Sim que vem através da forja, né? do forjar. Por isso a forja, né? Porque, aí também vem de novo o ouro. Sim. Sabe? Que o ouro só vai estar totalmente puro quando ele ficar espelhado. Ele ficar espelhado. Então, esse faz parte do processo, né? Amém. Depois, amados, para a honra e glória do nosso Senhor, vem o refrigério. Glória a Deus, vem o refrigério, né? O Senhor vai falar para mim e para vocês, para mim, para o meu esposo e para vocês. Amém. Ele vai falar: filho, venha até o meu descanso. Glória a Deus. Ou o repouso do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque daí nós entramos no repouso, né? Sim. Glória a Deus, que é o repouso, né? O descanso. O descanso do Senhor. Que é o descanso das obras, né? O descanso das adversidades que a gente passou. De todas essas provações. Aí nós... Tudo. De todas essas coisas. E daí a gente vai ser aquele tempo que a gente, se vier alguma coisa, nem vai ocorrer nada, porque nós já estamos treinados. Sim, já está calejado, né? Sim. Uhum. E, como se diz, já está mais cascudo, né? Sim. Um crente mais cascudo. Realmente. A gente entra no descanso, realmente, a gente entra nessa dimensão do descanso. Né? Descansar no Senhor. O descanso do Altíssimo. E quando a gente está no descanso do Senhor, a gente aprende que é Ele que está no controle de todas as coisas. Porque, glória a Deus. Porque a gente já está a gente entrou na promessa já. A gente entrou realmente assim, é como se a gente tivesse atingido um nível, um grau, né, onde nós estamos como você falou, a gente entra numa dimensão, né, onde a gente já está no propósito, a gente já estamos contemplando as promessas do Pai. As promessas, né? A gente já está dentro ali daquilo que Deus propôs, ou daquilo que Ele projetou, né? Amém. A gente já entrou, já está ali, já está, né? Digamos, passou, você conseguiu passar no vestibular. Ali, louvado seja né? Deus. Você entrou na faculdade, você entrou na universidade do Senhor ali. Amém. Né? Você foi... Esse nosso Deus é lindo, né, amados? Glória a Deus. Amém. Esse nosso Deus é maravilhoso. Sabe? Você já está no caminho, já está na... Passou, você foi admitido pelo Deus Todo-Poderoso. Aprovado. Glória a Deus. Sabe, para o nosso Deus não existe coincidências, amado irmão. Sabe, tudo que Ele faz na nossa vida é providência. Tudo é providência. Não existe coincidência. Coincidiu. Não coincidiu. Ele proveu. Amém? Glórias a Deus. Então, e daí, depois, a gente vai ter, depois que todas essas etapas da nossa vida, trilhada, né, passar, a gente vai ver que o nosso Deus, Ele vai nos dar entendimento o suficiente para nós, para que a gente possa entender os motivos que precisou passar por todas essas coisas. Por quê? Qual o motivo que a gente precisou passar por todas essas coisas? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não precisava passar por isso. Sim. Quantas vezes? Muitas, milhares de vezes. Sabe? Quantas pessoas falam isso? A gente acaba pensando isso, né? Eu não precisava ter passado por tudo isso. Porque eu não merecia. O famoso porquê. E o eu não merecia. Eu não merecia. Né, realmente. Mas eu não sou
eu não sou tão mal, o que eu fiz, né? Eu não sou tão ruim assim para sofrer tanto assim. sofrer tanto, para passar por todas essas coisas, né? E daí a gente tem que lembrar uma coisa. Aí O que Senhor acontece? nosso Deus é justo. Amém. Ele é justo, Ele sabe. Aí o que acontece? A gente passa pelaquela fase de sentir saudades das cebolas do Egito, né? Durante a prova, o deserto ali, né? No deserto. No começo, né? Quando a gente tá... Quando a gente está ali na prova, essas coisas vêm à nossa mente. Né? A gente tem a saudade da cebola e etc, né? E muitos E ficam à margem do caminho. E o que acontece? Aqueles que passaram pelo deserto, né, com o povo de Deus, o que aconteceu? Aquela geração de 20 anos para cima tombou. Não passou, tombou. Nenhum deles entrou na Terra Prometida. Nem Moisés. Nem olha Moisés. Só. Imagine que rigor, hein? Sim. Olha o rigor de Deus. Sim. Então eu e você somos extremamente privilegiados por Deus. Amém, glória a Deus e aleluia. Porque nós já entramos nesse descanso. Sim. Quem entrou foi só Josué os jovens de 20 anos abaixo abaixo e Josué e Caleb. Daquela geração. Só os dois. Olha só. Entraram. E o que aconteceu? Eles entraram no descanso do Senhor. Na promessa, no descanso. E o Senhor, nosso Deus, quando a gente lê em Hebreus 4, Ele vai falar, sabe, que aquela geração ali, desobediente, que aquela geração não iria entrar no descanso dele. E ele repete que ele, tipo assim, ele prometeu que eles não iam entrar. Por causa da incredulidade, da rebeldia. Porque Justamente. Deus fazia milagres todos os dias ali diante deles. Sim. A nuvem de dia, o fogo à noite, o maná caindo do céu, a roupa não envelhecia, os sapatos não terminavam, cresciam junto, né? E mesmo assim crescia junto com o pé. E mesmo assim eles continuavam em rebeldia. Justamente. Ao ponto de até Moisés ser tentado, né? Sim. Aquele povo, ele foi tão difícil que até Moisés foi tentado ali. Sim. E muitas vezes, amados irmãos, isso acontece com a gente. Às vezes o único conhecedor da palavra na sua casa é você. Sim. E o povo da sua casa é realmente um povo do Egito. Exatamente. Aí tem que cuidar para você não ser tentado também. E você, por causa da incredulidade. Você leva eles para Canaã. Não deixar aquela ira, né? E você leva subir. Você leva aquele povo, sabe, para atravessar o deserto. Para mostrar o caminho, né? Te tentam tanto ao ponto. E você lá tentando mostrar o caminho, fala, não, por aqui, ó. De você se irar. E a pessoa se ira, porque muitos dos familiares nossos são bem incrédulos, bem difíceis, né? Sim. E a gente está ali tentando mostrar o caminho, falando, né? Mostrando os milagres. Por isso que tentando revelar Deus para eles, né? Sim. Mas aquela incredulidade acaba assim acaba afetando, né? Sim. Deixa você acaba ficando vulnerável ou psicologicamente assim abalado ou irritado, digamos assim, né? Acaba se irritando mesmo, como aconteceu com Moisés. Sim. Né? Ao invés de Moisés falar para a rocha, ele bateu. Não era para bater, era só para falar. Sabe? Então, e vocês sabem né? Quem é a rocha, né? A rocha é Jesus. E a água é a água da vida. Mas isso é para outra pregação. Isso é outra coisa, é verdade. Glória a Deus e aleluia. E é isso que acontece. Aí a gente entra na promessa. Entra na promessa, né? Do Senhor. Todas essas... Mas o caminho ainda também... Ainda não chegou ao fim. Ainda tem mais, né?
Porque eles entraram em Canaã, né? Aí começou uma fase de conquistar Canaã, né? Sim, a conquista. É como Deus falou para Elias, né? Vamos lá, Elias, né? O anjo apareceu, come aqui esse pão, toma essa água. E vai. E com a força desse pão e a força dessa água, ele foi, caminhou 40 dias, correu, né? E 40 noites. Caminhou, correu 40 dias, 40 noites. Com a força daquele pão. Então é a força que Deus dá, né? Sim, essa é a força que Deus dá pra gente. Então ele dá esse pão e essa água. O que é o pão e a água? É a palavra e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Então a palavra e o Espírito Santo de Deus te dá força para caminhar esses 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Até se encontrar com o Senhor Deus na caverna. Ou seja, para se encontrar com Deus. Para se encontrar com Ele Deus. te dá força para você continuar e ter um encontro com Deus. Louvado seja Olha só Deus. quantas coisas e mistérios e fases, né? E outra Glória coisa. a Deus, em nome de Jesus Cristo. E por que a gente levou para o Velho Testamento? Por que a gente levou essa questão de remanescente, já que remanescente é no Apocalipse e a gente veio para o Velho Testamento? Sim. Porque o velho é a sombra do novo, Sim. sabe? Então a história tende a se repetir, mas só que mais esclarecida, de uma forma Isso. Explícita, né? Mais revelada. Mais revelada. Amém? Glória a Deus. E simplesmente esse é o estágio da adoração. Estágio da adoração. Chegou a última parte, o estágio da adoração. E o que significa isso? Isso significa que você vai estar tão transformado, Amém. tão tratado, Glória a tão Deus. mudado, Sim. que você, com tanto sofrimento, com tudo que Glória a você Deus. passou, você vai ser um verdadeiro adorador. É, porque você vai olhar para dentro de si e realmente perceber aonde você chegou, aonde você está. Né? Você tem a nítida percepção de como ficou o teu caráter, né? Forjado. De como Você está, você tem essa nítido entendimento, né? Deus te dá o nítido entendimento de como, o que você mudou, né? O quanto você mudou. Né? No que ou quanto você mudou. E as pessoas ao seu redor também vão ver. E vão ver. Todos vão ver a mudança que você teve. Amém. E a mudança tem que começar de dentro para fora. Não existe mudança de fora para dentro. A mudança nossa é de dentro para fora. Não adianta o pastor criticar o teu jeito de ser, de repente, a tua roupa ou qualquer coisa do gênero, sendo que o seu coração ainda não mudou. Então ele tem que orar para que o seu coração seja transformado. Muda Amém. primeiro o interior, que depois o exterior vai mudar naturalmente. Naturalmente, né? Sim. Não adianta forçar uma aparência, né? Sendo que no interior você não mudou ainda. É verdade. Amém. Glória a Deus. Então a gente entra nesse estágio de adoração ou agradecimento, né, ao Senhor. É um estágio. Adoração é um agradecimento extravagante, profundo. Né? Isso é adoração, né? Sim. É você ter uma tal intimidade ou uma tal dívida com Deus pela graça concedida por Ele a você, uma tal gratidão, uma tal gratidão por tudo que Ele fez, que você o adora. Glória a Deus e aleluia. Porque a gente adora a Deus pelo que Ele é. Amém. Oh, glória a Deus. E Ele é louvado por aquilo que Ele faz, né? Mas é adorado pelo que Ele é. Amém, glória a Deus. O que Ele é. Por isso que hoje
dia de jejum, a gente fez esse sermão, que é o tema do jejum, que João 4:23, mas virá o tempo, e de fato já chegou. Amém. Em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Pois são esses que o Pai quer que o adorem, né? Amém. E esses somos nós, amados. Então adoraremos em espírito e em verdade. E em verdade, ou seja, é uma adoração autêntica. É uma adoração profunda daquele que tem intimidade, que conhece quem ele está adorando. Conhece o Pai. Porque muitas pessoas adoram no exterior, superficial, mas não conhecem quem ele está adorando. Não sabe quem é seu Deus. A pessoa vai lá e começa a adorar e não sabe nem quem ele está adorando. Nem conhece aquele que ele está adorando. Mas nós não. Nós temos que ter profundidade. Nós adoramos porque o que conhecemos. Né? Justamente. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Sim. Porque senão é só imitação. É verdade. Senão é só fingimento, digamos assim. Sim. Você vai estar fingindo algo que você então a gente adora não vive. Quem a gente conhece. Amém. Quem a gente tem um relacionamento e uma intimidade. Louvado seja Deus. São os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, que eu e você, nós e vocês, todos nós, possamos ser verdadeiros adoradores. Que a gente adore em espírito e em verdade. Em verdade. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.